Eu chamo-me Albertina Galamba. Meu nome é Christoph Fraca. Meu nome é Andrea Marim Foronda. Meu nome é Milan Pur. Meu nome é Marina Cauci. Os estudantes estrangeiros, no modo geral, eles buscam por oportunidades. O Brasil, por ser uma economia emergente, um país emergente, então a busca pelo Brasil ela tem crescido. Eu viajo nos Estados Unidos da América e encontro gente brasileira quando foi 4 meses em Boston. A coisa é que depois me interessou a cultura do Brasil. Só decidiu de viajar para descobrir o país. Foi realmente muito importante, porque quando eu vim em 2009 para fazer um rápido intercâmbio de um mês, foi o momento que eu realmente decidi de voltar e continuar meus estudos aqui. Então o intercâmbio foi essencial para conhecer um pouquinho do país, conhecer como funciona a universidade, os cursos, como é a sociedade brasileira como ela é, pelo menos um pouco dessas principais características, e para ver se realmente eu consigo me identificar, ou se consigo viver aqui e estudar. Eu ganhei uma bolsa para ir para Portugal, na Universidade de Coimbra, só por 6 meses. Lo que lá acontecia que era o mesmo que estudar no Madrid, praticamente. É uma universidade boa, mas estava cansada de estudar, só estudar, e queria vida. Tenho 27 anos, vim aqui com 25 e já estava cansada, estava saturada. O Brasil, enquanto a educação tem um mercado muito bom. Estamos falando da Universidade de São Paulo, a qual ela tem um reconhecimento mundial como uma das melhores universidades de Latinoamérica. Ela se manteve lá alta, né? Agora o nível está baixo, questões sociais, tudo aquilo, né? Mas, embora tudo isso aconteça para nós, colombianos, quando você fala da Universidade de São Paulo, tem um ótimo reconhecimento. Já conheci o Brasil, já vim várias vezes a passeio e para estudar eu decidi agora. My mama cooks in Italy, my mama swims in Argentina, mama's got a chungaye. My mama's working in Venezuela. Bom, o que eu achei de diferente dos alunos aqui no Brasil em relação a Angola a princípio, eu acho que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro é muito curioso mesmo. Que, de repente, assim, numa mera conversa, ele já pergunta onde é que tu vives, teu número, endereço e tudo mais. Acho que uma relação que a gente também mantém com os professores, com os alunos, tem mais interação, né, entre o corpo docente e discente. Porque, por exemplo, em França, em minha escola, se você vem, não sei, o curso está a 9, não está a 8 em França, é mais acostumado a estar 9. Se você vai a 9 ao curso e quer entrar às 9h15, você não pode. O professor fecha a porta e você não vai entrar. É que na Europa sempre tu estudas para o futuro, todo tu futuro, mas não vivimos o presente. Não disfrutamos das coisas. Por qualquer problema a gente faz um drama. E aqui não, aqui a vida acontece, acontece. Se a pessoa for para um lugar sem conhecimento, ou a primeira universidade que aparecer pode acabar sendo
é frustrante, a pessoa pode acabar se desinteressando pelo curso e perdendo o interesse do intercâmbio. Tem que saber exatamente o que ela quer para poder decidir exatamente qual é o melhor lugar para ela ir. La cosa è che le gusto o Brasil porque eu falo que é uma cultura que é interessada, acho que tem muitas coisas a descobrir, também um país muito grande. Eu penso em ir aos Estados Unidos da América, a verdade é que não tem conexão entre minha escolha e este país. So, al fim me disse que descobrir a América do Sul é uma oportunidade. Então decidi. No Brasil não sabia nada do Brasil. Eu queria fazer intercâmbio, mas só queria limpar matéria, queria terminar o curso lá já. A importância do intercâmbio, como o nome já diz, é o intercâmbio, é a troca. É o que a pessoa traz da cultura dela, o que a pessoa leva. Quando ela vem estudar aqui, ela vai aprender sobre a cultura local, mas por outro lado ela também vai trazer a cultura dela e vai servir como fonte de informação para quem for do convívio dela. Então acho que o intercâmbio é muito bom para a gente também nos conhecer, claro, e o nosso país, mas também para viver outras experiências que a gente nunca fica igual depois de fazer um intercâmbio. Enquanto à vida acadêmica, estamos falando de ter um currículo mais preparado, né? Vou ter mais competência e mais desenvolvimento do que outros colegas mesmo, né? É importante você estar constantemente evoluindo no conhecimento, na sua profissão. Muito grande a importância que o intercâmbio tem na minha vida. Bom, a princípio, eu acho que qualquer estudante gostaria, né, beber um pouco da experiência ou um pouco de cada país. Acho que a língua é a maior barreira para quem vem estudar no Brasil. A questão dos costumes, a pessoa tem que ter uma ideia do lugar para onde ela está indo. O primeiro contato que eu tive com a língua portuguesa foi com o meu amigo brasileiro, que eu falei para vocês, aquele carioca, né? Quando ele chegou na minha faculdade, eu fiz muita amizade com ele, né? E aí eu comecei a ter algumas aulas particulares. Então eu estava aqui a falar espanhol, todo mundo ia entender, estava acostumado todo domingo a ir comer com minha família em Portugal, na fronteira. Aí todo mundo entende espanhol, eu achava que era igual, né? Eu entendia tudo cardápio, falava meio raro, mas aí eu cheguei aqui, não, aí eles começaram a me falar inglês. Ai, não, quero falar português. Quando eu me mudei para cá, para estudar, acho que uma das primeiras coisas que me deparei, uma primeira dificuldade, foi o fato de estar morando no centro, morava perto do metrô em Engabaú, mas na época não tinha metrô, então eu tinha que pegar ônibus, e isso foi uma dificuldade, porque levava um tempo para chegar, depois na volta também tinha bastante trânsito, bastante gente no ônibus. E isso foi uma dificuldade que eu tive que superar, sendo que na Europa a gente não tem cidades desse porte. Através da relação também com o carro. A gente aqui, estou falando, está louco. Não conduz bem. Conduzir, dirigir. Meu Deus, por favor. Diz respeito à comida, acho relativamente parecida, porque também na minha região tem uma influência forte da culinária italiana, então isso não estranha muito. Lógico que tem uns elementos mais exóticos, entre aspas. Eu conheci jaca, conheci chuchu. Não, mentira, chuchu a gente chama de maçã japonesa. O mais fácil é que o brasileiro ele costuma ser extrovertido, expansivo, comunicativo, então a pessoa chega aqui e ela acaba sendo bem recebida. Nossa, pagode, balada. Como foi que os brasileiros me acolheram? O acolhimento foi bastante positivo. A melhor coisa é passar
as famílias de meus amigos. Eles me tratam como sua filha. Isso só pode acontecer na Espanha, em uma cidade muito pequena, não, aqui tratam como sua filha, confiam em você, confiam com você, não é com você, precisa de muita burocracia. Maravilha! Eu não tenho tido problema nenhum, na verdade. Desde que eu cheguei, sempre eu tenho compartilhado com pessoas muito gentil. Acho que as relações aqui são mais fluidas no Brasil. A experiência dos alunos estrangeiros são, em sua maioria, muito positivas. Eles adoram São Paulo, adoram o Brasil. Muitos deles conhecem mais o Brasil do que a gente. Eles vêm para cá, viajam, vão para tudo quanto lugar, eles querem conhecer. Fui em São Paulo, Rio, Curitiba, Natal. Depois deste viagem que foi muito agradável, eu viajo de novo. Eu fiz também um turno do Brasil, fui a Brasília. O que eu conheci? O Cristo Rei lá tem, por acaso, que é um ponto turístico, o Pão de Açúcar. Eu adorei o Pão de Açúcar e nós não temos lá em Angola. Cultura, eu não sei, acho que assim, no Brasil é uma coisa que, diferentemente da Europa, acho que tem uma maior assim, variedade de estilos musicais, tem várias maneiras de viver, de ser, né? Lá na Colômbia eu tinha uns aplicativos, né? Aí então eu escrevia tipo música em português, emissoras brasileiras, tá? A primeira que eu consegui foi Tupi FM. Itamar Assunção. Acho que para mim Itamar Assunção é o que mais consegue falar do Brasil e de tudo isso que esse lado mais maluco do Brasil, assim, no bom sentido. Os cantores que eu gosto muito do Alexandre Pires, Paula Fernandes, quem mais? Isso um pouco de funk, mas não gosto muito da Anitta. Sim, os alunos ficam, e também porque eles gostam do Brasil, de praia, sol, então é uma combinação de fatores que fazem com que o aluno estrangeiro, o estudante estrangeiro, queira ficar no Brasil. Vai passar um ano aqui, ou menos, não sei. Mas a coisa é que é possível que vai voltar depois. Vai ir em França, vai fazer um ano, vai ter um diploma, papel, vai estar arquiteto. Depois é possível que vai voltar ao Brasil. Não sei. Vai bater lá no fim do ano em casa e fica permanentemente aqui. Mas assim, o sistema é esse, tem que rever alguns documentos, né? Acho que é uma coisa muito difícil para a gente, quando a gente gosta bastante, fica difícil voltar, mas também sempre tem aquela saudade que a gente sente. Enfim, é assim mesmo, ser estrangeiro num país como o Brasil. Então, meu resumo é vida acelerada, mas disfrutando cada segundo. Cada dia tenho coisas novas, muita informação. Uma experiência, continuar a descobrir o país, a encontrar gente, a viajar, a descobrir lugar. Brasil, para mim, é um sonho feito realidade. Alegria e irmandade. Irmandade e alegria, tá bom, assim. Essas duas palavras eu acho que descrevem o Brasil. Bom, foi, né? Todos os superlativos que eu puder usar vou colocar aqui, mas acho que o Brasil é uma coisa que, assim, que nos leva. Uma das histórias engraçadas que eu vi aqui foi durante a aula, né, na minha primeira semana, e o professor fazia chamada, né, e ele chamou a Albertina, e eu presente. Ele olhou para mim, tá de brincadeira comigo? Eu me senti assim, e a sala toda silenciosa. Eu disse, não, professor. E ele, você é de onde? Eu disse, eu sou de Angola. Disse, yes, uma aluna angolana.
Chao.